Bom, e finalmente começou a Copa do Mundo dos Estados Unidos, do Canadá e do México em 2026. Já tivemos alguns jogos aqui. Começou com o México enfrentando a África do Sul, ganhando da África do Sul 2-0 com muita facilidade. O outro jogo que teve também ontem foi República Tcheca e Coreia do Sul, que terminou em empate em 1-1. Hoje tem mais alguns jogos, tem a estreia dos Estados Unidos hoje, os Estados Unidos hoje estreia na Copa do Mundo contra o Paraguai, e amanhã tem a estreia do Brasil, amanhã dia 13 tem a estreia do Brasil na Copa do Mundo, entramos automaticamente aí em Copa do Mundo, em modo de Copa do Mundo, né? Eu vou falar um negócio para vocês, como eu falei, a tendência é que à medida que a seleção brasileira vai jogando, o pessoal vai empolgando, ninguém está muito empolgado em Copa nesse momento, mas à medida que a coisa começar, eu tenho certeza que o Brasil vai empolgar e a gente vai estar torcendo pelo Brasil aí nessa Copa do Mundo, muito bacana. Eu estou aqui em Nova York, poderia ir ver o jogo do Brasil, mas é muito caro, meu amigo, é caro demais isso daí. Mais caro que isso, só o outro evento esportivo que está tendo aqui em Nova York também, que eles estão falando direto, que é as finais da NBA, né? O Knicks, que é o jogo aqui, que é o time de basquete, é um dos dois times de basquete principais aqui de Nova York. Tá, desde 74 não ganha um jogo, né, não ganha uma final de NBA. E agora, ontem, né, na verdade, anteontem, né, na quarta-feira, fez um jogo histórico contra o Spurs de San Antonio, e o Spurs chegou a abrir 29 pontos de vantagem, né, no meio do terceiro quarto, né, do terceiro tempo do basquete, mas o Knicks voltou, e no finalzinho, cara, no final o Knicks conseguiu virar e fez 107-106, cara, realmente muito emocionante o jogo. Enquanto estiver durando a final do basquete, eu garanto para você que aqui nos Estados Unidos o pessoal vai estar prestando atenção na final do basquete, tá? Ainda tem, teoricamente, 3 jogos dessa final do basquete, tá? Tem esse sábado agora, tem a quarta-feira da semana que vem e o outro sábado, mas lembra que a final do basquete, quem fizer 4 jogos primeiro, né, ganha. E o Knicks já tem 3 jogos ganhos. Então, se, por exemplo, o Knicks ganhar esse próximo jogo, que vai ser lá, no Texas, nesse sábado agora, já encerra a final. E aí eu tenho certeza que aí os Estados Unidos vai entrar no ritmo da Copa do Mundo, né? Então nós vamos falar aqui de um monte de coisa aqui da Copa do Mundo, o que vai acontecer, quando são os jogos e coisa e tal, e vamos falar também sobre a questão da Rede Globo e da Cazé TV, a coisa impressionante, o crescimento da Cazé TV, que realmente é uma nova maneira, né, de ver a Copa do Mundo, né, e está crescendo pra caramba, é o que eu falo, né? As coisas estão mudando, por mais que a Rede Globo tivesse uma grande posição consolidada nesse negócio de Copa do Mundo, agora você vê a Cazé TV lucrando fortunas, né? Enfim, vamos falar sobre esses temas correlatos aqui da Copa do Mundo. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu, e essas notícias foram sugeridas por Cidades Livres, Manicômio Fiscal e várias outras pessoas. Obrigado aí o pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, começou a Copa do Mundo, tá? Já tá aqui com datas e horários e coisa e tal, tudo definido. Se a gente for aqui na tabela, já teve alguns jogos ontem, começou ontem, dia 11, tá? Então tá aqui, o México ganhou de 2-0 da África do Sul, não teve muito segredo o jogo, o México dominou completamente o jogo. A única coisa que teve foi um jogo violento, tá? Teve 3 cartões vermelhos. E o outro jogo do dia foi Coreia do Sul versus República Tcheca, ficou em 1-1. E o jogo tá... Aliás, o jogo está acontecendo nesse momento que eu estou gravando o vídeo aqui, pelo que eu entendi aqui. Acho que está acontecendo ainda o jogo, né? Está em empate neste momento, já está 2-2 aqui aos 36 minutos do segundo tempo, né? É o outro jogo que está tendo aqui também da Coreia do Sul com a República Tcheca, né? Hoje, dia 12, tem o Canadá aqui com a Bósnia, estreia com a Bósnia, o Canadá em Toronto, e os Estados Unidos contra o Paraguai estreiam também hoje, dia 12, em Los Angeles, né? Um jogo aí muito importante aí dos Estados Unidos e o Paraguai. Aí são os 3 países sede já estrearam. O México estreou na estreia mesmo, em seguida o Canadá e os Estados Unidos no dia seguinte, e aí no dia 13 já tem o jogo do Brasil. Dia 13 tem Brasil e Marrocos, vai ser o jogo aqui em Nova York, tá?
Eu vou falar um negócio para vocês, meu amigo, o pessoal tá animado aqui, porque tá caro os tickets aqui para o jogo, tá? Isso aqui é um site que tem, aqui nos Estados Unidos você tem muito esses sites de compra, de negociação secundária, né? No Brasil chamariam isso de cambista e coisa e tal, não pode, proibido. Aqui não, você compra o ingresso, você renegocia. Então tem os vários sites aqui, e esse daqui já é o preço renegociável aqui, né? Então você vê, por exemplo, tem aqui, ó, $4.900 um ingresso nessa fileira aqui. É um lugar bom, é verdade, mas a gente está falando de $5.000, né? 5 mil, a gente está falando de R$ 25.000, para assistir o jogo do Brasil. Olha só, eu tinha muita vontade de assistir o jogo do Brasil aqui com o Marrocos, tá? Mas R$ 25.000, não, eu vou assistir num barzinho, não vou entrar nesse negócio aqui não, né? E tem mais baratos, tem na faixa de 1.500, mas aqui em cima é longe pra caramba, aqui na última fileira ali, né? Se bem que eu nem tô achando aqui, tava falando que o mais barato... Ah, não, tem aqui, $1.700, ainda assim dá uns R$ 8.000 isso daqui, ou seja, muito caro o preço dos ingressos aqui, tá? Só se tu tem dinheiro mesmo, tá com muita vontade de ver jogo de futebol para comprar esses ingressos aqui para Brasil e Marrocos, né? E, bom, é lógico, tem os outros jogos também, os outros jogos não estão tão... É lógico que o Brasil é um país que chama atenção, né? Aqui nos Estados Unidos o pessoal não tem muito costume de ver jogo de futebol tradicional, né? Eles gostam do futebol americano, né? Mas a verdade é que tem muita gente imigrante aqui que gosta de ver esse tipo de coisa. E lógico que o Brasil chama atenção, né? Se você pegar um jogo menos badalado, sei lá, Catar contra a Suíça, né? Se você quer dizer que vai ver um jogo da Copa do Mundo e coisa e tal, aqui você já consegue alguma coisa um pouquinho mais barata, mas não muito mais barato não, tá aqui. Tá na faixa de $400, $600 o lugar. $600 o lugar, multiplica por 5, né, para dar em real mais ou menos, daria R$ 3.000 aqui um lugar para assistir Suíça e Catar. Tem que estar com muita vontade de assistir jogo de futebol para pagar R$ 3.000 para ver Suíça e Catar, né? Mas enfim, esse é o clima da Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. Como eu falo para vocês, neste momento não estão falando muito disso. O principal é o jogo do Knicks e do Spurs, que realmente... Eu assisti esse jogo num barzinho aqui em Long Island, e, cara, realmente um jogo fantástico, cara. Uma virada que foi uma coisa fantástica, realmente. O Knicks chegou a estar perdendo por 29 pontos, cara. 29 pontos é muita coisa em basquete, cara. E no barzinho que a gente estava, um monte de gente saiu, foi embora. Terceiro quarto, né? Terceiro tempo do basquete. O basquete tem 4 tempos, né? Terceiro tempo, e vim perdendo por 29 pontos. Acabou, já era, não vai conseguir mais, né? E seria uma tragédia, porque o Knicks chegou a ganhar os 2 primeiros jogos da série, né? A final do basquete é melhor de 7. Então são 7 jogos, e o primeiro time que ganhar 4 desses 7 jogos fechou a série, já é o campeão, né? E o Knicks ganhou os primeiros 2 jogos, aí o terceiro ele perdeu, e aí agora esse quarto ele ganhou, né? Foi realmente impressionante, em cima da hora ele conseguiu virar. Esse aqui é o ponto final aqui, eu não sei nem se o YouTube vai deixar eu passar isso. Aqui, ó, o ponto final, faltando poucos segundos, 3 segundos para sair. Aqui, entrou 1,2 segundos, ele conseguiu fazer a sexta e virar 107-106 e virar o jogo, cara, fantástico. Foi uma recuperação, a maior recuperação de toda a história de final da NBA. Realmente emocionante. Aqui em Nova York nada funcionou direito hoje, todo mundo comemorando, todo mundo bebendo, cheio de os artistas lá, de pessoal famoso, a Taylor Swift, o Jerry Seinfeld, o cara que faz o Morfeu, Lawrence Byrne, né, o nome dele, um monte de gente conhecida ali, esse cara também é famoso também. Enfim, é impressionante realmente essa recuperação. Esse aí foi o último ponto. Repare no finalzinho aqui, poucos segundos para acabar. Se o Odi não consegue fazer essa cesta aqui, cara, realmente ia ser uma tragédia, né? Enfim, depois disso aqui, ainda teve um lance, tá? O Spurs ainda tentou com 1,2 segundos, eles tentaram um lance direto contra a cesta, né? Mas, infelizmente, ou felizmente para o Knicks, né, o pessoal conseguiu desviar e aí atrasou um pouquinho, e aí no que atrasou um pouquinho, 1 segundo, ponto 20, né, não dá tempo de nada, acabou não conseguindo chegar na cesta. Então, por enquanto, o que está valendo é o Knicks, é que está todo mundo falando nisso. Aí, quarta-feira agora vai ser o próximo jogo, né?
o jogo 5 da série, né? E já, esses jogos são muito caros, tá? Isso daqui vai ser lá em San Antonio, lá no Texas, né? Aqui, ó, tem ingresso de 20 mil dólares. 20 mil dólares, a gente tá falando de 100 mil reais. O cara dá 100 mil reais para assistir um jogo de basquete. E isso lá em San Antonio, em que a chance é muito grande deles perderem, né? Ou seja, o San Antonio, agora o Spurs, tem que ganhar os 3 jogos que faltam para conseguir levar essa final. Não é impossível, mas é muito difícil, né? Então o pessoal lá querendo comprar ingresso é pouco provável que consiga. Repara, tudo 8 mil dólares, 4 mil dólares, mesmo os números, as coisas mais aqui para trás, 1.500 e coisa e tal, isso porque é lá em San Antonio. Se você vê o jogo seguinte, né, que é o jogo 6, vamos supor que o San Antonio ganhe o próximo jogo. Aí o jogo 6 vai ser aqui em Nova York de novo. E mais uma vez, se o Knicks ganhar, ele vai ser campeão. E aí, meu amigo, olha só como é que tá o jogo 6 aqui, que vai ser aqui em Nova York, no Madison Square Garden, né? Aqui, ó, 28 mil dólares, 15 mil dólares, até aqui atrás, 13 mil dólares. Tem lugar que é 133 mil dólares, a gente tá falando de 500 mil reais, meio milhão de reais, para você ver um jogo. Pra você sentar na cadeira, assistir o jogo, acabou o jogo, já era seu dinheiro. Não tem esse negócio não, né? 193 mil dólares, bicho, o pessoal tem que gostar muito de gastar dinheiro, meu amigo. Não é brincadeira, não. O pessoal aqui mete bronca mesmo no gastar o dinheiro aqui, né? Mas não tem problema. A gente assiste o jogo em barzinho, é divertido pra caramba, comemora com o pessoal. Realmente, esse jogo do Knicks foi eletrizante, realmente foi um retorno impressionante, coisa histórica, realmente. Eu imagino que quando encerrar essa série do basquete, os Estados Unidos vai entrar em ritmo de futebol, de Copa do Mundo e coisa e tal, que é a próxima coisa que está acontecendo aqui, né? A outra coisa interessante dessa história é ver justamente esse crescimento da Cazé TV, né? É muito interessante essa entrevista aqui da Exame com o pessoal da Cazé TV, falando como é que começou essa história, e começou com aquela questão simples, né? A Rede Globo, na época da pandemia, quis negociar com a FIFA para diminuir o valor que ela pagava pela Copa do Mundo. A Rede Globo sempre teve exclusividade da Copa do Mundo. Em determinado momento na pandemia, reduzindo o custo, não sei o que lá, quis diminuir a parada. Aí o pessoal do Cazé TV lá resolveu, não, a gente pode negociar um negócio aqui, e comprar os direitos digitais que a Rede Globo deixou para lá, né? E agora criou uma potência, né? O Cazé TV realmente está com uma potência grande aí para essa transmissão da Copa do Mundo esse ano, uma coisa que realmente está fazendo uma diferença enorme. Mais uma vez, uma coisa que você vê o pessoal falando o tempo todo, é a nova linguagem. Eles falam de um jeito diferente, não é a mesma linguagem que se usa na televisão, né? É mais informal, tem mais palavrão, tem mais né, espontaneidade, tem mais interação com a pessoa, né? É diferente lá de você ver sempre o Galvão e o Tino e o pessoal ali sempre do mesmo jeito, seguindo um roteiro muito conhecido, né? Então, muito bacana. Temos muita coisa para acompanhar em esportes aí na Copa do Mundo. Não ache que isso não é importante para o espírito do Brasil, tá? A maneira como o Brasil se sair nessa Copa do Mundo vai influenciar sim na eleição. Eu acho que tem tudo para o Brasil ganhar, ou pelo menos ir muito bem nessa Copa do Mundo. E eu acho que isso ajuda o Flávio Bolsonaro, tá? O pessoal pode achar que isso ajuda o Lula, mas eu já falei para vocês, um monte de gente vestindo camisa amarela vai parecer um monte de bolsonarista, meu amigo. Não tem jeito não. Vai ficar, bonito pro Flávio Bolsonaro esse tipo de coisa, né? Enfim, a Folha de São Paulo aponta também o fato de que essa Copa do Mundo tem muitos fatores de geopolítica, né? Por exemplo, o time do Irã, que está disputando a Copa do Mundo e tem jogos aqui nos Estados Unidos, eles foram proibidos de ficar aqui nos Estados Unidos, tá? Eles vão ter que vir no dia do jogo, eles vão ter um visto de um dia. Eles vêm para o jogo, jogam o jogo e voltam, devem ficar no México. Eles vêm para os Estados Unidos, jogam o jogo e voltam para o México no mesmo dia. Não podem dormir nos Estados Unidos, né? E teve um juiz também da Somália que foi recusado e coisa e tal, né? E, enfim, o pessoal tá pegando pesado com esse negócio de visto aqui nos Estados Unidos para a Copa do Mundo, tá? Realmente é a questão geopolítica muito importante aqui, a questão de visto e coisa e tal, né? Vamos ver aqui como é que vai terminar essa Copa do Mundo, mas tem tudo para ser uma boa Copa do Mundo. 94, a gente tem boas lembranças da última Copa do Mundo aqui nos Estados Unidos. Para quem não era vivo, 94 o Brasil ganhou a Copa do Mundo dos Estados Unidos, né? Romário e Bebeto no auge, pô, só dobradinha dos dois, impressionante realmente. Fizeram aquela Copa do Mundo, levaram aquela Copa do Mundo nas costas, né? Foi o Tetra, né? Foi o Tetra, exatamente. O Tetra foi em 94 aqui nos Estados Unidos. Aí o Penta foi em 2002 no Japão, né?
e depois disso não ganhamos mais nada. Estamos esperando agora o Hexa, né? Vamos ver se sai dessa vez o Hexa. Os Estados Unidos tem uma certa história com o Brasil aí. Vamos ver como é que vai ficar isso. Outra coisa que o pessoal aqui está reclamando, que aqui em Nova York vai ficar um caos completo no dia da final do jogo. Na final do jogo vai ser, se não me engano, 18 de julho, alguma coisa assim. No final, a final mesmo da Copa vai ser aqui em Nova York também. E é lógico, a final da Copa do Mundo vai atrair muita gente. Só que tem 2 concertos que vai ter muito importantes aqui em Nova York, em cima de já um monte de outros eventos que está tendo também em julho. Julho é verão aqui, né? Então tem muitos eventos e coisa e tal. Ou seja, deve ficar um caos completo aqui a cidade de Nova York nessa Copa do Mundo. Quero só ver como é que vai ser isso daí. Eu vou estar por aqui ainda na final da Copa do Mundo. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.